Olá pessoal, hoje estamos começando nosso primeiro episódio do Folha Talks 2023. E hoje a nossa convidada especial, ela é uma ex-aluna única e também fundadora da Folha Única. Em 2016, você foi uma das responsáveis por fundar a Folha Única. Como é que você se sente a respeito disso e você achou que ela tomaria a proporção que tem hoje? Olha, eu realmente não achei que a Folha Única ia continuar, sendo muito sincera, porque na minha época os alunos não tinham muito essa motivação de querer ler, de querer escrever, de querer entender sobre jornalismo. Então, eram poucas pessoas que estudavam na escola, já eram poucas pessoas estudando, poucas turmas. Então, quando a gente abriu a Folha Única, assim, foi meio que um convite do Arraiz, uma ideia dele, mas que eu já tinha sugerido também, já tinha falado, por que eles não criam um jornal para a escola, uma revista? E aí ele falou que tinha que ser um site, porque era mais fácil de usar, porque não sabia se ia crescer, então não dava pra gente fazer um jornal impresso ainda. Então ele chamou eu e a Dandara, se não me engano, que era estudante do terceiro ano, eu era do segundo ainda, e a gente decidiu assim criar, a gente elaborou a ideia, fez o rascunho de como seria o site, do que teria que ter nesse site, do que a gente ia assim postar semanalmente, do que a gente daria conta de fazer, e foram muitos poucos alunos que aderiram à ideia, que quiseram participar. Acho que foram no máximo 5 assim que formaram a equipe. Aí a gente continuou com o projeto, mas a gente não tinha muito tempo de publicar demais. Então, no terceiro ano, a gente criou uma ideia de pedir para os alunos mandarem os textos. Eu, no meu terceiro ano, já no segundo ano lá da Folha Única, a gente começou a pedir para os alunos enviarem os textos, a gente começou a motivar, o Arraiz também incentivava os alunos a fazerem isso. E aí eles começaram a enviar, eu vi que tinha mais gente que se interessava por escrever, gente que tinha escrita boa, mas que não treinava, não tinha esse incentivo. Então, eu acho que a Folha Única foi importante para também mostrar para os alunos que eles podem escrever, que eles podem aprender a escrever de forma criativa, também de forma informativa, e não só de forma conteudista para a escola, não só para a prova, não só para uma redação, que é possível você escrever de forma mais livre, opinando também, analisando, informando. E eu acho que muito legal ter despertado o interesse de muita gente. Vocês falaram que tem mais de cerca de 100 pessoas que hoje participam, que hoje escrevem ativamente, e eu jamais imaginaria, né, que tanta gente ia escrever mesmo depois de tantos anos para a Folha Única, e que virou também um jornal impresso também, não é? Podcast, vídeo, eu achei que realmente ia ficar por aquilo. Porque quando eu saí, eu saí no meio do terceiro ano, do único que eu passei na UNB para serviço social, no caso, e aí ficaram menos pessoas ainda na Folha trabalhando. E eu achei que realmente ia dar uma desanimada, porque eu era a pessoa que ficava falando, não, gente, vamos escrever, vamos arrumar coisa nova para fazer, vamos trazer ideia, chamar mais gente. E eu achei que o pessoal ia desmotivar, mas é muito bom ver que não desmotivaram, que eles continuaram e melhoraram o site, porque hoje em dia o site também é muito melhor, muito mais bem feito, muito mais elaborado também, tem mais ideias, tem mais editorias, como vocês falaram, mais setores do site, e é muito bonito realmente ver esse tipo de coisa. E Thaís, eu queria te perguntar se você acha que as atividades extracurriculares, as simulações te ajudaram a decidir o que você queria seguir e te ajudam hoje, né, na questão do profissional. Nossa, sim. Assim, a primeira vez que eu tive assim, um contato direto com o jornalismo foi em simulação. Não foi na Folha Única, foi naquelas simulações que a gente faz em escola, não só no Único, mas em muitas escolas fazem, mas no Único a gente tinha essa simulação. Não lembro qual era o nome, mas a gente tinha uma simulação, a primeira foi em 2016, que foi o ano de fato que começou a escola e que eu estava aqui também, no meu segundo ano. Sim. E aí eu tive essa simulação aqui, e eu fiz parte da agência de comunicação, eu fui cobrindo os comitês, eu gostava de cobrir na época mais política, eu gostava de simular como se eu estivesse cobrindo a Câmara dos Deputados, Senado. Mas aí eu fui conhecendo outros comitês e assim, eu sempre escrevia as matérias, o pessoal sempre falava, nossa, você tem jeito para isso, nossa, você tem assim, a pegada jornalística, você sabe o que é informação e o que não é, e você sabe formular um texto jornalístico, então todo mundo dizia que eu poderia seguir nessa área se eu quisesse, mas eu ainda não tinha certeza, né, eu ficava confusa porque sempre falaram que o mercado de trabalho é muito difícil na área de jornalismo, e é muito difícil mesmo, tem espaço para poucas pessoas, infelizmente. E então eu realmente tive mais certeza de que eu queria isso, fazendo simulação e fazendo parte da Folha Única também. Porque, assim, durante uma das gincanas que a gente tinha aqui, a gente fez também um jornal para cobrir a gincana, assim, um site para ir relatando o que estava acontecendo na gincana. E a gente também postava esses textos na Folha Única. E essa cobertura também foi muito importante para eu entender que eu queria fazer isso, no meu dia a dia, na minha rotina. Então, assim, simulação na escola e também projetos assim, de escrita e de jornalismo na escola é muito bom para mostrar para os alunos que eles são capazes disso, que eles podem ter futuro nisso. E também para você treinar, porque ninguém nasce realmente com um talento. Eu acredito que ninguém nasce, de fato, com um talento para escrever, para saber diferenciar notícias, saber escrever notícia e
saber escrever na escrita do jornalismo. Ninguém nasce com essa ideia, mas quando você faz simulação desde cedo, quando você entende desde cedo o que é e como é feito, você vai se interessar e você já vai se aprimorando nisso antes de entrar na faculdade. E é muito importante você ter essa experiência antes da faculdade no jornalismo, porque tendo experiência antes na área, você é muito mais selecionado para estágios, para trabalhos extracurriculares da faculdade. Então, assim, esse tipo de experiência fora da faculdade, antes de entrar na faculdade, é muito importante. E eu agradeço muito por eu ter feito, porque se eu não tivesse feito simulação, se eu não tivesse feito parte da Folha Única, fundada a Folha Única, e se eu não tivesse feito também, assim, escrito muito no meu ensino médio, assim, por conta própria, não só por causa da escola, eu não teria conseguido meu primeiro estágio no meu primeiro semestre da faculdade. E eu consegui no primeiro semestre da faculdade justamente porque a chefe do jornal que me contratou na época, ela olhou meu currículo e falou: como você já tem tanta coisa se você acabou de entrar na faculdade? Eu falei: porque na escola me deram coisa para fazer, eu tinha o que fazer, eu tinha simulação, eu tinha a Folha Única também, que eu gostava muito, então eu sempre fui ligada ao jornalismo desde o início do ensino médio por isso, por causa dos projetos escolares que me mostravam como é que já tinha uma noção do que era o texto, de como fazer. Então é muito importante essa experiência, eu recomendo que todo mundo faça, só para ter certeza. Se você gosta ou não gosta da área, é muito bom. Bom, Thaís, você começou cursando serviço social, depois mudou para jornalismo. Como é que foi esse processo para mudar de curso e você tem alguma dica para quem está receoso em mudar de curso? Eu mudei de curso, assim, quando eu entrei em serviço social, eu já tinha um pouco também de certeza que eu queria muito trabalhar com jornalismo também. Mas eu decidi fazer esse curso antes, porque eu pensei, tem de fato mais chance de eu entrar em mercado de trabalho, tem chances de eu realmente me garantir um emprego antes de eu fazer jornalismo. Então eu queria fazer o jornalismo depois, era um plano para depois. Mas aí durante a faculdade eu gostei muito do curso, eu assim, aprendi muita coisa importante, muitas coisas, questões sociais, sobre direito a gente aprende muito também, sobre políticas públicas a gente aprende muito, em qualquer curso de humanas, né? Não só no serviço social, mas em qualquer curso de humanas você aprende muito sobre a vida, sobre o que importa, sobre direito, sobre as pessoas. Isso foi muito essencial para mim, mas aí durante o curso eu fui conhecendo outras matérias. Por isso você tem a opção na UNB e em outras faculdades também de pegar matérias de outros cursos, mas na UNB você tem mais liberdade para isso. Então no meu segundo semestre de serviço social, eu peguei a matéria que era oficina de texto, que era uma matéria do curso de jornalismo, para ver o que eu achava, porque eu estava já um pouco pensando, será que eu quero seguir isso pro resto da minha vida? Eu gosto do que eu estou estudando, mas não sei se eu quero exercer isso, eu pensava isso. Então, quando eu fiz essa matéria de oficina de texto, eles mandaram a gente, como trabalho final da disciplina, escrever uma reportagem grande. Qualquer assunto, a gente podia escolher o assunto, podia escolher a pauta e fazer uma reportagem grande, ou seja, entrevistando pelo menos 3 pessoas, um texto de pelo menos 5 páginas, como era tipo um TCC, mas era para uma disciplina só, porque era muito trabalhoso mesmo. Mas eu fui fazendo aquilo não como se fosse um trabalho, eu comecei a encarar aquilo como se fosse uma diversão. Não era para mim trabalho, nunca foi trabalho jornalismo, simulação, Folha Única, nunca foi trabalho, sempre foi um lazer para mim, sempre foi uma coisa tipo, nossa, isso me diverte muito, eu faria isso por horas. Então eu não encarava como um esforço, como uma coisa difícil. Então eu me toquei que eu fui feita para isso, porque nessa matéria específica que eu peguei, eu não queria parar de fazer, eu queria ter aula disso o dia inteiro, eu queria trabalhar na minha reportagem o dia inteiro. Tanto que eu entreguei a reportagem 2 semanas antes do prazo, porque eu fiquei muito entusiasmada, muito empolgada para fazer e realmente recebi muitos elogios. O professor falou: nossa, você tem talento para isso, você já pensou em mudar de curso? Aí eu pensei, eu quero mudar de curso. E eu realmente fiquei um pouco impaciente para tentar mudar pela UNB, porque é uma nota de corte alta pelo vestibular, pelo Enem tradicional, é um pouco alto e concorrido para entrar em jornalismo. Então eu acabei indo para a faculdade particular, porque minha mãe concordou também em fazer essa concessão para mim, ela concordou em me ajudar e falou: não, já que é o que você quer, então tudo bem, vamos fazer logo. E também, assim, é bom você realmente fazer um curso que você queira o quanto antes, porque realmente o quanto antes você entra no mercado de trabalho, antes você vai crescer, antes você vai aprender o que você precisa saber, faça aquilo que você está mais inclinado a fazer, que você tem curiosidade, para ver se é aquilo mesmo. E não tem problema você desistir no meio do caminho, não tem. Eu conheço pessoas que já mudaram de curso mais de uma vez e se encontraram depois. Eu conheço pessoas que largaram, assim, um curso no 8º semestre para fazer jornalismo. Na minha faculdade eu tinha pessoas assim, pessoas muito velhas que já estavam fazendo jornalismo pelo, como 3º curso, mas porque realmente estavam seguindo um sonho que descobriram mais tarde. Então, você tem que ir tentando o que você tem interesse para você saber o que você quer de verdade. Você tem que arriscar as coisas. E assim, Thaís, como o jornalismo é uma área ampla, você tem algum interesse particular em seguir uma área específica como o esportivo ou investigativo? Hoje em dia, eu tenho muito interesse pelo jornalismo local, televisivo e policial. São os que eu mais me interesso assim hoje em dia, tanto que hoje eu estou trabalhando em TV com jornalismo local policial.
A gente também faz, assim, outros assuntos, não só a segurança pública, mas o foco é polícia, é assunto de segurança pública, porque eu trabalho sobretudo no Cidade Alerta, que é sobre isso só. Sim. Mas a gente também fala de outros assuntos, claro, a gente tem que produzir outras matérias, nunca é restrito a só uma coisa. Não, independentemente de onde você for trabalhar, você nunca vai fazer só uma coisa no jornalismo, você tem que ter isso em mente, que você não pode realmente focar só em esporte, só em investigação. Assim, tem gente que consegue sim, tem gente que consegue trabalhar só com esporte, só com investigativo, é possível, mas você sempre tem que saber que em qualquer momento você pode ser solicitado por outra coisa. Você pode ser, assim, podem pedir para você fazer outra coisa, pode faltar um colega de trabalho, você tem que fazer o trabalho dele. Então você tem que ter, assim, interesse por mais de uma área, não pode querer só uma. Claro que você tem que querer se especializar em uma, e é o que me falaram desde o início, que você tem que, no jornalismo, saber o que você quer fazer, qual área você quer trabalhar, o mais cedo possível, mas testar de tudo, porque tem muita coisa diferente, muita forma que você pode trabalhar. E eu testei de tudo ao longo dos meus estágios, eu estagiei em muito lugar justamente para ter certeza do que eu queria. Muita gente fala, nossa, mas você muda muito de estágio, você fica pouco tempo nos lugares, mas é porque eu queria conhecer tudo, né? Então, eu comecei a faculdade querendo jornalismo político e escrito, eu queria fazer isso só. E aí, no meu primeiro estágio, eu estagiei com entretenimento, celebridades, eu escrevia para o Metrópolis, no caso, sobre entretenimento, celebridades, muita gente chama de a chamada fofoca, né? Mas não é fofoca, é realmente a notícia que, querendo ou não ser um pouco superficial, dá muito acesso, as pessoas querem ler. Todo tipo de notícia que o jornalismo posta hoje em dia, pode parecer fútil às vezes, mas é de interesse público. Então a gente tem sempre esse critério no jornalismo, que a notícia, por mais fútil que seja, por mais assim, chocante que seja, a gente publica com base em critérios. Um deles é o interesse público, é também o fator notícia, se é uma coisa nova, se é uma coisa relevante de se noticiar, e também se é uma coisa assim grave, se denúncia, esse tipo de coisa, a gente sempre também publica, sempre dá atenção a esse tipo de coisa. Mas eu comecei querendo jornalismo político escrito, aí depois eu fui conhecendo outras áreas, eu conheci rádio, eu conheci TV, conheci o online, conheci a assessoria de imprensa também, que foi onde eu menos me dei bem, foi onde eu menos me conectei assim com a área, porque eu sou muito agitada, em veículo de comunicação tem mais um agito assim, você tem muita coisa para fazer o tempo todo, e você nunca tá quieto, você nunca pode desligar de notícia. Então, eu comecei querendo essa área, mas depois de tanto conhecer o jornalismo local, a rádio e a TV, eu percebi que rádio e TV realmente é o que me interessa mais. E dentro disso eu percebi que o jornalismo local, assim, é o que mais me faz feliz de fazer, porque é um serviço muito bom para as pessoas. O jornalismo local tem um alcance muito grande, o nacional também, claro, porque é nacional, mas o local é uma coisa que a comunidade sempre está interessada e as pessoas precisam que seja feito. Precisam para resolver problemas. De fato, o jornalismo local resolve alguns problemas, resolve denúncias, ajuda em denúncia, ajuda até a encontrar criminoso, gente, sério. Divulgar notícia ajuda a prender pessoas até que cometeram crimes. Então, eu me apaixonei por essa área por isso, por jornalismo policial, por segurança pública, porque é uma coisa que as pessoas sempre realmente estão interessadas em saber. É informação útil para as pessoas, falar sobre lei, falar sobre direitos, sobre políticas públicas. Isso tudo a gente faz dentro do jornalismo local e do policial também. E é uma coisa que, assim, transmite conhecimento que muita gente não tem ideia. Tem muita gente que vê TV que não conhece as notícias, que não conhece as leis, que não sabe o que está acontecendo mesmo. Então, é uma informação muito importante de se passar. A gente tem que selecionar muito bem o que vai colocar no jornal, porque o jornal também não tem um tempo infinito. Então, a gente tem que, assim, fazer uma curadoria das notícias que vão entrar com muito critério. E é muito trabalhoso, mas é muito bom essa área. Eu amo essa área demais, com certeza que quero seguir. Bom, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para a Thaís Moura do passado, por exemplo, Thaís Moura estudante? Eu diria para ela começar jornalismo logo, antes ainda do que eu comecei, para eu realmente assim já arriscar logo, fazer, independentemente do mercado de trabalho, independentemente do salário que eu vou ter na profissão, porque o salário iniciante de um jornalista no mercado não é alto e demora muito realmente a aumentar esse salário. Muitos jornalistas antigos não recebem bem, é a realidade, infelizmente, no Brasil, não só em Brasília. Então, eu diria para a Thaís não se preocupar tanto com isso, mas ter consciência disso, ter consciência de que realmente a vida vai ser uma vida assim, de luta também, de dificuldade, você vai ter que batalhar para conseguir o que você vai ter, mas eu diria para começar o quanto antes, para realmente começar essa luta logo, e também diria para eu começar a trabalhar em TV e rádio antes, porque eu passei muito tempo em outros veículos e não perdi tempo, aprendi demais, mas eu soube logo assim que eu tive contato com TV e rádio, eu soube que era a minha área. Eu diria também para ela ter estudado um pouco mais, ter estudado um pouco mais, porque aí, quem sabe, eu teria entrado na UNB também. E a UNB, assim, tem um curso realmente de excelência, maravilhoso. As faculdades privadas não são ruins, são ótimas, porque tem muita prática, tem muito ensino. Eu acho que realmente chega ao mesmo nível de qualidade o curso da UNB. Mas, assim, questão da UNB, a UNB você tem como conhecer outras áreas.
não só o jornalismo, você pode pegar matérias de direito, de política, você pode misturar a sua grade, abrir sua grade, ter muita experiência que a faculdade privada não te permite. Então eu teria meio que falado isso para a Thaís do passado, para realmente ter estudado um pouco mais, para investir mais na UNB, ter um pouco de paciência para entrar na UNB, mas eu teria dito para ela começar no jornalismo quanto antes, porque eu já sabia que eu queria jornalismo e que eu seria boa em jornalismo. Então, foi mais um pouquinho, assim, atraso da minha vida, não ter começado direto no jornalismo. Uhum. E Thaís, assim, qual que é a sensação de você ler o seu nome em notícias grandes, em assim, projetos grandes mesmo? O que você sente? Nossa, é realização. Você vê o seu... Quando eu tive a primeira matéria minha publicada, que foi no meu primeiro semestre ainda, quando eu era estagiária, que foi quando eu estagiei no Metrópolis, o primeiro estágio, eu publicava matérias, eram matérias, como eu disse, mais um pouquinho sensacionalistas, curtas, matérias bem curtinhas, notas que a gente fazia sobre entretenimento, sobre realmente coisas da internet que viralizavam. Mas o meu nome estava lá sempre. E às vezes o meu nome ia para os mais lidos do site, quase toda semana, porque as pessoas se interessam por esses assuntos, como eu disse. Muita gente acha fútil, acha sensacionalismo, mas infelizmente as pessoas se interessam muito por essas coisas também. Não só por informação relevante, informação com muito conteúdo. As pessoas se interessam por muito tipo de conteúdo que vocês não têm ideia. E repercute muito, viraliza. Então é uma sensação assim indescritível, porque você lê e você fala, nossa, acho que é isso mesmo que eu nasci para fazer. Você pensa isso nas primeiras vezes, nas outras também. Aí depois disso eu tive também matérias publicadas no Correio Brasiliense, no jornal impresso, que eu estagiei em economia e política e depois, mais tarde, depois de formada, fui repórter em cidades também, jornalismo local. E assim, no jornal impresso ainda melhora a sensação, que você vê e fala, nossa, porque a gente não está acostumado a ver jornal impresso, nossa geração, nunca tivemos muito contato com isso, era mais nossos pais que faziam, avós. Então eu pegava no jornal no dia seguinte, via meu nome com a matéria, às vezes a matéria estava na capa, às vezes minha matéria estava na capa, porque como era editoria nacional, muitas das matérias nacional iam para a capa. Geralmente iam, né? Sobretudo político, coisas sobre governo, sobre Câmara dos Deputados. Então, assim, você lê aquilo e você fala, nossa, eu consegui escrever tudo isso. E você pensa nas pessoas que leem, isso é muita gente que lê. Parece que não, mas é muita gente que recebe o jornal em casa ainda. O impresso menos, né? Mas muita gente ainda assina, muita gente fiel ao jornal, assina e lê. Então, mesmo que você está publicando em um lugar pequeno, mesmo que não seja um lugar grande de renome, com um nome conhecido, sempre vai ter gente lendo e sempre vai ter gente, assim, lendo o que você escreveu, entendendo o que você escreveu, repassando a informação para frente. Então, é uma sensação que você tem muita responsabilidade sobre o que você faz. Eu também pensei isso. Às vezes, muito tempo no jornalismo, eu demorava muito para fazer matéria, eu ficava muito nervosa para fazer as matérias, para fazer entrevistas, porque eu tinha muito medo do que as pessoas iam ler e pensar. Porque eu sei que a gente tem muita responsabilidade sobre o que a gente vai noticiar, a gente não pode noticiar nada errado. Eu já dei informação errada, todo mundo já deu na vida, sabe? Na carreira, sempre vai, em algum momento você vai errar, vai escrever uma informação errada, vai, sem querer, esquecer de algum detalhe muito importante para a notícia, é muito comum isso. Então você fica nervoso por causa dessa responsabilidade, mas quando sai tudo certo é a melhor coisa. Mas melhor do que isso é quando alguém que te deu entrevista para matéria, lê sua matéria e depois fala com você para elogiar. É a melhor coisa. Já recebi assim comentários do tipo, nossa, eu me emocionei muito com sua matéria, nossa, eu não esperava isso, nossa, sua matéria ficou muito melhor que a dos outros veículos. Muita gente falava isso, tipo, a sua foi muito completa, você teve um olhar diferente. Então é muito importante para quem dá entrevista ler a matéria e ler a matéria boa, completa, bem feita. Então é muito bom você ler e depois ter esse reconhecimento. E na TV mais ainda também, né? TV, que foi onde eu me encontrei, no rádio também. Já tive muitas matérias que veicularam na Band News, na FM, também na antiga rádio Mais Brasil News FM, que hoje é a Norte FM, aqui em Brasília. Eu já fiz matérias para esse, também já fiz para SBT Brasília, na TV um freela só, né? Que foi só um dia de reportagem que eu fui para substituir um colega. Na Band News também, na TV Bandeirantes também já narrei muita matéria para TV, para o jornal local. Então, assim, mesmo que não apareça seu nome, mesmo que você escuta só sua voz, é muito estranha a sensação. Porque você vê, caramba, quantas pessoas estão ouvindo, você não tem ideia. Mas é muito bom, não sei nem descrever, vocês têm que experimentar. Thaís, que conselho você daria para quem está estudando e quer cursar jornalismo? Eu falaria, né, para a pessoa realmente conhecer o mercado de trabalho bem, para ter certeza, em primeiro lugar, que você quer isso. Mas assim, é aquilo, se você chega no caminho e quer desistir, não tem problema. As pessoas podem desistir, podem começar do zero. É normal, muita gente no jornalismo desiste, mas eles desistem porque eles não conhecem a realidade da profissão. Por isso que eu falo que a pessoa tem que conhecer a realidade da profissão, saber o que você vai fazer, tudo que você vai ter que fazer e passar e estudar para você poder chegar no mercado de trabalho de verdade também. Porque assim, primeiro que quem não estagia na faculdade não consegue emprego. Você tem que estagiar não só uma vez, tem que ter mais de um estágio, você tem que passar por mais de um lugar, tem que, assim, ficar um bom tempo, pelo menos, em um lugar também. Eu pelo menos, fiquei, assim, entre 4 e 6 meses no mínimo nos meus estágios, a maioria. Poucos eu fiquei menos tempo do que isso, bem pouco, só os que eu não gostei muito.
E você tem que realmente estar trabalhando desde cedo e se levar a sério como profissional desde cedo. Desde que você entra na faculdade, você tem que consumir muita notícia. Eu recomendo até desde antes consumir muita notícia, ler muito, assistir TV, ouvir rádio, mas sobretudo ler demais. Para você também ter uma diferença do que é notícia em cada editoria e do que não é. Ler a editoria nacional, local, ler a de política, ler o que não te interessa também, porque assim, pessoas que entram no jornalismo querendo, por exemplo, só quero esporte, muito dificilmente você vai conseguir trabalhar só com esporte a sua vida inteira. Então você tem que ter a cabeça aberta para trabalhar com tudo. Você tem que ter a cabeça aberta para o local, para a política, para o nacional, para esporte, para moda, entretenimento, porque quem se restringe a só uma área realmente não tem como trabalhar só com isso a vida inteira. Você vai ter um prejuízo, talvez você tenha um prejuízo porque você pode perder o emprego naquela área depois e não conseguir em outra. Então você tem que estar aberto a tudo e você tem que conhecer muito o mercado de trabalho, a realidade, que é difícil, porque a realidade, pelo menos em Brasília, é que assim, só as pessoas muito esforçadas e que trabalham desde cedo conseguem empregos estáveis, digamos assim, sabe? Você tem que realmente estar estagiando o quanto antes, pelo menos a partir da metade da faculdade você tem que conseguir algum estágio na área, mas tem muita oferta de estágio, em Brasília tem. Só que as pessoas às vezes são exigentes, os estudantes às vezes querem exigir o estágio que paga muito bem, ou um estágio que seja em um veículo de comunicação. Não é fácil conseguir estagiar em veículo de comunicação de cara. Eu dei sorte, eu acho que eu dei sorte, mas também por causa do meu currículo que eu já tinha de antes da faculdade, que era com a folha única, com simulações. Isso tem que ser incluído no currículo. Mesmo que vocês achem, é besteira, é uma coisa que eu não fui paga para fazer, inclui. Porque é uma experiência, você trabalhou, você se esforçou e você gostava. Então é uma experiência que vai ser levada em conta. E os profissionais do jornalismo, os chefes, editores, eles valorizam muito quem quer trabalhar, quem quer mesmo escrever, quem gosta, quem é viciado naquilo, quem não se importa, por exemplo, de ficar além do horário um pouco para trabalhar mais, para escrever um pouco mais, para fazer uma matéria melhor, para fazer mais uma matéria, uma apuração diferente. Então, você tem que realmente estar esforçado sempre. É uma coisa que você não pode parar de se esforçar e de se interessar. Infelizmente, você tem que ler notícia mesmo fora do seu horário. Você tem que abrir o site um pouco, assim, os jornais fora do seu horário também, para dar uma lida, para ter uma ideia do que está acontecendo no mundo, para ver se alguma coisa te dá uma ideia de pauta. Você tem que sempre tem que ter ideias também. Sempre tem que estar olhando para as coisas, para o que acontece, para você ver. Até para buraco na rua, você tem que olhar pensando, será que isso é pauta? Será que isso é uma denúncia, uma coisa que pode ser escrita, publicada ou gravada para a TV ou noticiada no rádio? Você tem que pensar assim sobre tudo. Então, é um pouco cansativo a profissão, então muita gente tem que ter essa noção antes de entrar no curso, que é cansativo, porque você sempre tem que estar ligado e você sempre tem que estar se esforçando muito para sair do lugar. Mas é pura dedicação, você não precisa nascer com talento. Isso eu realmente não acredito. Você precisa nascer com talento, com uma escrita perfeita. Você aperfeiçoa isso com base no que você lê e no que você faz. Você escreve, você lê, você se esforça. Na faculdade, sobretudo, vocês vão aprender muito sobre estrutura do jornalismo, estrutura da redação, que você tem que estar muito atento a isso também, para quando chegar no seu estágio, não passar vergonha, né? Saber já como que é mais ou menos, porque tem muito chefe que é impaciente, que não vai querer te explicar, não vai querer pegar na sua mão e te explicar como faz. Eles só vão te jogar na coisa e faz a matéria sobre isso. Às vezes você não sabe nem por onde começar, não sabe qual que é o lead, não sei se vocês já tiveram assim contato com o lead, mas o lead é o assunto principal das notícias, é o que guia a notícia, né? Então, às vezes, você não sabe o que é o lead da notícia, você não sabe o que é o que deve nortear a sua notícia, ninguém vai te explicar, você vai ter que descobrir. Então, é bom você já ter contato com o noticiante, se esforçar antes e ler muito sobre, antes de começar a faculdade por isso. E também, claro, estar sempre muito atento na faculdade, porque dos estágios, às vezes, as pessoas são impacientes com você e tratam você como se fosse já contratado. Em todo o meu estágio, eu me tratava, pelo menos, como se eu já fosse contratada. Porque eu sempre me levava muito a sério e sempre falava, Thaís, você é louca, você vai ter muita ansiedade, você vai passar mal cedo se você ficar se tratando assim, se exigindo um tanto de você assim. Mas eu acho que a minha exigência nesse sentido foi bom para eu ter conseguido melhorar e melhorar muito ao longo dos anos. Sim. Então eu daria essa dica para quem vai fazer jornalismo. E assim, Thaís, como mulher, né, nesse meio jornalístico, como que você enxerga a nossa luta e a questão de credibilidade também? No jornalismo assim, político, que é por onde eu queria trabalhar desde o início, que antes de eu mudar de ideia e ver que realmente eu me dava melhor com outras áreas também, tem muito questão de machismo mesmo, assim, entre fontes, porque assim, com entrevistados, no mundo da política pelo menos, você tem assim realmente pessoas mais velhas que você, pessoas mais conservadoras que você às vezes não sabe o que pensam, então acontece sim muito de tratarem, por exemplo, repórteres homens melhor, de repórteres homens terem, sim, assim, um privilégio de tratamento, né? Nem de realmente de salário, hoje em dia, não sei se em questão de salário existe muito isso, pelo menos onde eu trabalho não vi tanto disso, né, essas disparidades, mas em questão de tratamento, realmente, assim, mulheres costumam ter dificuldades em certas pautas.
Por Sim. exemplo, tem pauta que a mulher vai que ela costuma ser assediada na rua, sabe? Às vezes ela tá arrumada para entrar ao vivo na TV e alguém assedia, alguém... Na minha primeira entrada ao vivo, na Band News, que é quando eu ainda era estagiária, eu ia entrar ao vivo da rodoviária do plano piloto, tava tremendo assim de medo, tava no meu 6º, 7º semestre de faculdade, eu acho. E aí meu chefe falou, hoje é dia de você entrar ao vivo. Eu falei, quê? Não esperava isso. Ele falou, hoje é dia, vai pra rua, vai pra rodoviária, você vai falar sobre um posto de saúde que está sendo inaugurado lá na rodoviária, era época de pandemia, era em 2021. E com vídeo, sabe? Com vídeo e áudio. Então eu tava me posicionando lá, eu fiquei posicionada 30 minutos antes da hora certa, porque eu fiquei nervosa, eu queria treinar. E nesse horário, pelo menos 2 pessoas passaram e assoviaram, eu falo, nossa, que gatinha, nossa, que repórter é essa? E isso acontece só com mulher na rua, né? Pelo menos na reportagem, de TV. Online também acontece, mas só acontece com mulher na rua. Não digo assim de realmente entrevistados assediarem, mas pessoas assediarem. Acontece muito. E por ser repórter, acham que tem intimidade, já aconteceu das pessoas simplesmente pegarem seu microfone da sua mão e falar, acontece às vezes, né? Porque também a mulher ela é mais indefesa, então muito homem acha que pode fazer isso, que ela não vai reagir na TV, não pode reagir também, até porque tem uma câmera, esse tipo de coisa. Eu já vi muita situação assim, na internet tem várias situações em que viralizaram de mulheres repórteres que sofrem com isso. No jornalismo esportivo também acontece muito, acho que é onde mais acontece até machismo com mulher, porque sempre os jornalistas, os telespectadores, as pessoas vão comentar, a mulher tá falando disso, mas não entende bem, a mulher narrando é pior do que o homem narrando, muita gente fala isso, escuto direto. Então existe sim preconceito, mas eu acho que hoje em dia tem muito espaço para mulher no jornalismo, para mulheres. Mas ainda assim, tem lugar, por exemplo, tem certas vagas em que eles exigem que sejam repórteres homens, mas também tem certas vagas que exigem que sejam repórteres ou apresentador mulher. Mas eu sinto sim que homem, assim, pelo menos em televisão, costuma ter um bom espaço, costuma ter uma garantia maior de estabilidade, infelizmente. Não onde eu trabalho, mas em muitos lugares que eu já vi, que eu já ouvi também situações. Assédio moral acontece muito no jornalismo, em várias redações, muito. Em Brasília, fora de Brasília, existe muito chefe exigente. E também conheço colegas que já passaram por situação de assédio sexual também, em muitos lugares, por ser mulher, no caso. Então, é meio triste, mas eu acho que hoje em dia existe muito espaço e sim, lugar para elas crescerem, oportunidade para mulheres crescerem hoje em dia. Conheço muita mulher, assim, que realmente começou do zero, estagiando comigo, hoje em dia é repórter de lugares grandes também, e conseguiram crescer mesmo, apesar dessas questões, mas é difícil, mas hoje está muito bem. Sim. Thaís, em seu resumo pessoal, você disse que a profissão de jornalista enfrenta muitos problemas. Quais foram os problemas que você enfrentou que você achou mais difíceis de lidar? O primeiro, assim, sincero, é salário. Ainda é difícil ganhar muito bem, sabe? Você nunca vai ter, só com salário de jornalista, uma qualidade de vida altíssima. Não vai ser classe alta, sabe? Classe média alta, nunca. É muito difícil em Brasília. A não ser que, claro, você tenha mais de um emprego. Então é isso, muito jornalista, a maioria, né, hoje em dia, quando vai trabalhar de fato no mercado de trabalho como contratado, tem que ter 2 empregos para sustentar, para manter casa, para manter família, ou tem que trabalhar, assim, muito além do horário. Existe muita exploração, no sentido de eles acham que um jornalista que ganha, menos de 3 mil por mês, pode trabalhar simplesmente 8 horas diárias, passar disso quando precisa. Enfim, muita redação ainda tem essa ideia de que isso é normal e de que não tem problema. Mas é porque não existe, assim, um piso salarial, assim, alto definido hoje em dia. Em que existe o sindicato de jornalistas que atua contra essa exploração hoje em dia no DF, que atua contra abusos, assédio moral em redações, eles são realmente muito atuantes, mas eles não têm, assim, um poder grande de acabar com isso, por exemplo. O sindicato não tem poder para fechar uma redação por assédio moral, ou fechar uma redação porque os profissionais não ganham bem e trabalham muito mais do que deveriam. Então, acho que o principal problema do jornalismo, pelo menos trabalhando em veículo de comunicação, que é onde eu mais passei tempo e onde eu quero trabalhar o resto da minha vida, o principal problema é esse, é que você sempre vai trabalhar muito e não vai achar que está ganhando o equivalente a isso. Não importa o veículo, a maioria é assim, a grande maioria. Você tem, assim, leva muitos anos para você chegar realmente a um cargo maior e um cargo com salário estável. E mesmo quando você está há muito tempo no veículo, você corre risco de demissão. Existe isso. Aconteceu recentemente em um veículo aqui de Brasília, uma televisão, né, de muita gente, muitas pessoas mesmo, jornalistas, repórteres, apresentadores, serem demitidos todos de uma vez, simplesmente por causa de crise financeira, que os veículos enfrentam crises financeiras e isso é frequente. Então, de vez em quando, acontece de um veículo ou outro ter uma demissão em massa. As pessoas chamam isso no jornalismo de passaralho. Quando muitos jornalistas são demitidos de uma vez, às vezes não explicam o motivo, às vezes explicam, mas geralmente é por corte de gastos, por problemas financeiros que a profissão enfrenta, porque assim, a profissão ainda não tem uma forma muito garantida de conseguir retorno financeiro, sabe? A gente depende de anunciantes, a gente depende muito de anunciantes, e por depender de anunciantes, tem certas coisas que a gente não pode noticiar também em alguns veículos. Muitos veículos têm o que é chamado de linha editorial,
que é meio que a definição do que você vai noticiar, do que você pode noticiar, do que é uma notícia de interesse para aquele veículo, é a chamada linha editorial. E as linhas são diferentes em muitos veículos, muitos têm linhas iguais, mas isso é uma coisa que limita muito a gente também como jornalista, porque tem determinados veículos que não podem muito, por exemplo, criticar abertamente o governo. Então a gente, às vezes, fica limitado a dar notícias que são contra o governo, independente de qual governo. Tem veículo que é pró-governo tal e tem veículo que é pró-outro governo, sabe? Depende muito de qual que é a linha. Mas a gente fica limitado nesse sentido, porque muita denúncia, às vezes, a gente não pode ajudar. Muita denúncia, muito problema sério, a gente não pode noticiar, não pode ajudar as pessoas simplesmente por causa disso. Por questões mais burocráticas, por questões que envolvem anunciantes, que envolvem, assim, linhas editoriais, que, infelizmente, quem está começando não tem poder sobre isso. Tem nenhum poder sobre isso. E quem está na chefia, às vezes, também não tem poder sobre isso. Quem está trabalhando há anos, isso também não tem. Então, a gente depende muito de anúncios, de coisas que não estão ao nosso alcance para continuar fazendo a profissão e para continuar tendo um retorno financeiro. E o jornalismo realmente está assim, muito precarizado hoje em dia, porque tem muitos profissionais que realmente estão no mercado, mas que não gostam do que fazem. Tem muitos profissionais assim, que estão no mercado há anos, que ganham bem por isso, que têm cargos de chefia e que não gostam do que fazem, ou que trabalham de qualquer jeito e que não dão muita importância às notícias ou aos entrevistados ou às fontes, que, sabe, tem muita gente assim mesmo, em todo veículo de comunicação. E tem gente também, como eu já falei, que é muito exigente, mas que também não faz a própria parte, que exige muito dos outros e não faz o que precisa ser feito também. Então é muita frustração nesse sentido. Quem for fazer jornalismo, quem for exercer a profissão e entrar nessa área, pelo menos trabalhando em veículos de comunicação, em redações, vai passar por esses problemas. Sempre vai passar, sempre, todo veículo vai ter essa questão assim financeira. Eu espero que com o tempo o salário dos jornalistas, o piso inicial vai melhorando sim, porque já é assim uma questão que muita gente entende hoje em dia, tanto assim, especialistas do direito, autoridades, órgãos entendem que o jornalista realmente é precarizado hoje em dia por trabalhar muito além do que consegue e por não ganhar o suficiente por isso, por não ser recompensado por isso. Acredito que isso pode ter mudanças, mas vão ser mudanças que vão demorar muito. E é isso, sempre é uma coisa que você pode correr o risco de ser demitido simplesmente por corte de gasto, simplesmente por questões financeiras, que não depende só de você. Você pode ser um ótimo profissional, estar trabalhando há 20 anos lá, você corre risco simplesmente porque a profissão é instável nesse sentido. Isso, a economia é instável, né? E afeta muito o jornalismo. Sim. E Thaís, assim, qual foi o melhor conselho que você já recebeu de um mentor ou de um professor sobre o meio jornalístico, quando você expôs, né, que você queria seguir? Nossa, foi quando muitos professores disseram isso, mas um professor específico falou pra gente logo nos primeiros semestres que a gente deveria tentar de tudo, e não sem medo, assim, tentar realmente trabalhar em todas as áreas possíveis para ver o que você quer. Porque às vezes tem uma coisa que você nem se imagina fazendo, que você pode ser ótimo fazendo e que talvez seja o que você nasceu para fazer no jornalismo. Eu conheço muitas pessoas que só começaram a trabalhar com TV, por exemplo, no final da faculdade, se apaixonaram por isso e hoje são repórteres de TV excelentes. Ou são editores na televisão, sabe? Pessoas que, assim, que antes nem pensavam em TV, que não gostavam. Eu tive que, assim, arrastar amigos para televisão, para estágios e depois eles gostaram, se apaixonaram por isso e quiseram ficar lá. Então, esse conselho de você testar várias áreas diferentes é o mais importante, eu acho. E de também sempre estar correndo atrás. Você tem que ser cara de pau no jornalismo, muito. Porque, assim, quando você for entrevistar uma pessoa, você não pode ter medo de perguntar, medo de olhar para ela. Você não pode, assim, ter medo de fazer uma pergunta burra, porque perguntas burras existem. A gente não nasce inteligente, então a gente tem que ter, não pode ter nenhuma vergonha, tem que ter muita cara de pau para você chegar e perguntar o que tem que ser perguntado. E você tem que, assim, mesmo que você ache que aquilo não deve ser perguntado, você tem que perguntar. Se a pessoa não quiser responder, aí é o problema dela, ela vai te dizer. Você tem que ser educado, claro, tem que ser educado e respeitoso com todo mundo sempre, mas você não pode ter vergonha nem medo. E eu tinha muita vergonha no início, isso me atrasou um pouco, porque eu ficava às vezes horas me planejando para fazer uma ligação, para fazer uma entrevista, porque eu ficava com medo, falando, nossa, a pessoa vai me achar burra, e se eu não souber o que dizer, e se ela me trazer uma resposta que eu não sei, que eu não entender, sabe? Então, às vezes, quando você não entende uma resposta, você tem que falar, desculpa, senhor, eu não entendi, você pode explicar melhor? Você tem que falar isso, você tem que, sem nenhuma vergonha mesmo, você tem que se deixar guiar a entrevista. Às vezes, se planejar demais no jornalismo é ruim. Você tem que realmente só ler o assunto, entende o assunto e ver o que tem que ser perguntado, o que as pessoas querem saber sobre aquilo. Então foi uma dica muito importante, não ter vergonha, não ter medo, ser cara de pau, perguntar sempre, tanto para chefes, tanto para os editores, pergunta para os editores, o que você quer que eu faça com essa matéria? Qual você acha que deve ser o direcionamento? Porque você vai ter muita dúvida, você sempre vai ter dúvida, sempre vai ficar confuso, indeciso, e às vezes eu ficava indecisa e eu ficava indecisa sozinha, eu ficava sofrendo sozinha com isso e horas pensando, nossa, e se eu errar, e se eu errar? E acabava que eu não tentava porque eu tinha medo às vezes. Às vezes eu perdia uma ótima entrevista porque eu ficava
ficava com medo de tentar, de ligar, de arriscar pra pessoa, sabe? Sim. E claro, você tem que ser muito sensível pra falar com as pessoas, sobretudo quando são pessoas mais delicadas, como assim, no jornalismo policial a gente tem que falar muito com pessoas que perderam parentes, com pessoas que infelizmente foram vítimas de crimes assim horríveis, de situações horríveis, de golpes, e essas pessoas sempre estão abaladas, sempre estão muito mal, sabe? A gente não sabe o que se passa na cabeça delas, e a gente tem que ser muito sensível de se colocar no lugar da pessoa. Mas mesmo assim a gente tem que falar, isso que é ruim, a gente tem que ligar para a pessoa, a gente tem que insistir um pouco, mesmo quando ela não está em condições de falar. É o nosso trabalho, a gente só tem que realmente ser sensível e não ter medo de perguntar, não ter medo de ir atrás, porque o máximo que você vai levar é um não, talvez um xingamento, mas não vai acontecer nada demais além disso, e não é um problema acontecer isso, sabe? Você só tem que tentar e realmente ser sensível, ter a sensibilidade de se colocar no lugar de quem está te ouvindo, de quem está sendo entrevistado, para realmente não fazer aquelas perguntas, falar aquelas coisas que talvez ele não gostaria de ouvir e que você não gostaria de ouvir no lugar dele. E além disso é tentar de tudo, e tentar de tudo para saber o que você quer. E quando você descobrir o que você quer, fica naquilo, se especializa naquilo, é isso, porque eu demorei a descobrir, então por isso eu demorei um pouquinho para entrar, mas mesmo assim deu tempo, né? Eu consegui depois chegar onde eu queria, que era na TV, e eu fiquei muito ansiosa, pensando, nossa, não vou conseguir, porque demorei a trabalhar em TV, a estagiar em TV, mas deu certo. Então é isso, você tem que tentar desde cedo e achar o seu lugar para você já se especializar nisso. Sim. Bom, Thaís, para finalizar, você foi entrevistada por um projeto dirigido, roteirizado e apresentado por jovens. Que recado que você tem para quem nos acompanhou até aqui? Eu diria que se você não tem interesse por jornalismo, começa a ler um pouco de notícia. É um recado que eu tenho para todo estudante, na verdade, todo jovem. Leia notícias, mesmo que você não queira fazer jornalismo, mesmo que você não queira trabalhar com isso, esteja informado sempre. Não só sobre o que você quer, leia sobre política, sobre o local, sobre o que está acontecendo na sua cidade também, não só no país, porque são coisas que é importante também para conhecimento, para você aprender a escrever também, para crítica também, porque lendo notícia você consegue criar crítica sobre muita coisa. Você pode até mesmo criticar a notícia. Nossa, eu sou crítica de muitos portais, muitos veículos, muitas notícias que são feitas hoje em dia. Eu tenho muitas críticas sobre isso, mas porque eu sempre li, sempre estive interessada nisso, em ler. Mas eu realmente comecei a ler mais, foi na faculdade. Isso eu deveria ter começado mais cedo. E sim, não só notícias, livros. Leia o que você gosta, ficção, mas sobretudo informação. As pessoas têm que estar informadas. Ver a TV uma vez no dia é bom. Ligar o jornal uma vez por dia, uma vez na semana, pelo menos, sabe? Muita gente ignora, muita gente não gosta. E eu acho que realmente quem tende a se afastar de notícias tende a se alienar e tende a ter, assim... Não problemas, eu digo, pessoais, mas tende, assim, ficar a parte do mundo. Você vai ter dificuldades em convivência, você vai ter dificuldade em saber de muita coisa, em aprender muita coisa, se você perde as notícias, se você perde o que está acontecendo no mundo, na sua vida, ao seu redor. E, além disso, eu diria para os jovens, no geral, assim, adolescentes, pessoas que ainda estão no ensino médio, realmente não viver só de estudos também. Viva de outras coisas. Sim. Tenha outras coisas, tenha hobbies, tenha coisas que você gosta de fazer que não é sua profissão. Eu, por exemplo, sou apaixonada por teatro. No Único, eu já cheguei a dirigir uma peça aqui. Que o Arraiz também me convidou para fazer isso, não sei o que ele tinha na cabeça. Mas deu certo a peça no final, inclusive lotou o teatro, lotou. Ele escreveu o roteiro, no caso, né? A gente só fez algumas modificações, a gente incluiu algumas piadas. Eu selecionei os atores, que eram estudantes também. E assim... É uma coisa que eu não queria seguir pra minha vida, mas eu fiz e eu amei fazer. E mesmo depois da escola, que eu aprendi isso aqui, fiz realmente pela primeira vez aqui, eu continuei gostando de teatro, fiz teatro musical, fiz teatro normal, avançado, iniciante. E é um hobby hoje em dia, então eu diria para as pessoas sempre terem hobbies também. Não morra só de estudar, mesmo que você queira medicina, não morra só de estudar, tenha um hobby, não sei, vai pra academia, anda no parque, faz alguma coisa além disso pra sua vida. Porque senão você tende realmente pode cair uma depressão, pode ter problemas psicológicos e saúde mental é muito difícil de se recuperar quando você perde. Então, eu diria para as pessoas sempre realmente terem acompanhamentos, assim, do tipo hobbies, atividades físicas ou psicólogo. Façam essas coisas enquanto jovens, porque quanto mais cedo sua saúde mental vai te agradecer mais na frente e seu corpo também vai te agradecer mais na frente, você vai ser mais feliz, você vai aprender a ser mais sozinho, você não vai ser dependente de outras pessoas, dependente de profissão. Porque eu sou, assim, totalmente viciada em trabalho. As pessoas dizem que às vezes eu posso me adoecer por isso. Mas eu tenho outros hobbies justamente para equilibrar. Eu faço outras coisas para equilibrar, porque senão eu penso em jornalismo e notícia o dia inteiro, se eu não tivesse. Então é importante isso, independente do curso que você vai fazer, faça outras coisas também. Encontre outras coisas que você gosta de fazer fora do seu horário de estudo, de trabalho, de escola. Encontre outras coisas. Sim. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista com a Thaís. Eu quero te agradecer, Thaís, pela sua presença. Foi ótimo. E é isso. Eu que agradeço. Obrigada. Thaís, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. E fiquem ligados no Folha Única para mais episódios. Tchau, tchau.